diferença do fandango caiçara com os outros fandangos? Os instrumentos são artesanais. E a afinação? Como é? Mas qual é a diferença entre mutirão e sapo? Chimarrita, dondom, anu são todos iguais ou muda alguma coisa? Quantas perguntas, não é mesmo? E para respondê-las, foi o trabalho de antropólogos, historiadores, etnólogos, musicólogos, vários pesquisadores, apreciadores, amantes da cultura, inclusive alguns caiçaras, que mesmo em pesquisas de gabinete ou no campo, se aprofundaram na cultura caiçara, tentando desvendar um pouquinho desses segredos que nos cercam. Conhecer um pouco mais do fandango caiçara. Surgiram algumas respostas, surgiram outros questionamentos. No primeiro momento desses estudos, nós temos o que chamamos de relato de viajantes. São estrangeiros que, passando por algumas regiões, aqui no Paraná, por exemplo, vão estar descrevendo um pouco da cultura que encontram. Entre eles nós temos Saint-Hilaire, que em 1820 vai estar descrevendo um fandango que vivenciou em sua passagem por Castro. Na região litorânea, aqui na Baía de Paranaguá, Johanna Van Cuyk, por exemplo, na década já de 1940, vai estar relatando acerca de um fandango que ela ouve lá para os lados do Tromomô. Esses relatos desses viajantes vão estar evidenciando a cultura como exótica. Folclore e cultura popular, a partir das décadas de 1930, 1940, onde se procura mapear a diversidade encontrada no Brasil. Temos aí grandes nomes, Mário de Andrade, Ricardo de Almeida, Câmara Cascudo, Silvio Romeiro, ainda que tenham sido pesquisas de gabinete com informantes secundários, essas já buscavam responder alguns questionamentos sobre a origem ibérica do fandango, questões sobre música, coreografia. São pesquisas de gabinete, mas devemos salientar aqui Mário de Andrade, que vai estar no interior do Brasil e aqui na região caiçara, com uma passagem por Cananéia. Pronto. Esses estudos de folclore e cultura popular, a partir das décadas de 1960 e 1970, ganham uma nova dimensão. São pesquisas de campo, onde o fandango passa a ser visto não apenas como uma dança, mas sim como uma grande festa, um momento de sociabilidade, um momento de confraternização. São pesquisas de caráter monográfico, com destaque para alguns nomes como Alceu Mainar de Araújo, Fernando Correia Azevedo, Inami Custódio Pinto, Roselis Roderjan. Vamos chamar de estudos contemporâneos os estudos produzidos a partir da década de 1990.
Esses estudos anteriores são agora tidos como obrigatórios em relação ao tema fandango caiçara. Portanto, os estudos que surgem, eles, além de referenciar aqueles autores que antes estiveram em gabinete ou em campo fazendo suas pesquisas, ele passa agora a consolidar o fandango como muito além de dança, muito além de baile. Todo o universo caiçara está evidenciado no fandango caiçara, sua relação com a vida, a sociabilidade. Pouco mais à frente vamos ter aí o reconhecimento do fandango como patrimônio cultural do Brasil. São muitos os autores que estão se dedicando, mas vamos aí pensar a Sandra e a Jusceli Andrade e Arantes, que vão estar em Rio dos Patos fazendo suas pesquisas com a família Pereira, Maria de Lourdes da Silva Brito, a Lu Brito com o livro Fandango de Mutirão e tantos outros, né? Há também alguns trabalhos musicológicos que vão abranger aí toda a questão dos instrumentos, da melodia, do ritmo, né? Salientamos aí com a Rabeca do Aldo Ademarassi, o Roberto Correia, Rogério Gulim. Vale lembrar que nós temos também contemporaneamente alguns caiçaras que já estão escrevendo sobre sua própria cultura. Clicando no link ou a partir do QR Code, você vai ser direcionado para esta página. É a abertura da biblioteca virtual. Esta biblioteca virtual do Fandango Caiçara, resolvemos fazer uma homenagem ao mestre Nilo Pereira, falecido recentemente, no ano de 2020, integrante da afamada família Pereira, deu aí suas contribuições para o Fandango Caiçara, não apenas em Guaraqueçaba, mas em boa parte aqui no litoral do Paraná, se fazendo presente com as suas oficinas, construção de instrumentos e também com a própria família Pereira. Então esta pasta principal vai trazer aqui duas imagens, onde em uma delas estamos rapidamente explicando os objetivos deste acervo virtual, e na segunda imagem você pode inclusive estar baixando essa imagem e estar compartilhando com seus contatos. A imagem possui o QR Code, também traz o link, portanto, além da divulgação, as pessoas podem também estar contribuindo com este acervo, com imagens, com vídeos, com pesquisas. Clicando na primeira pasta, Musicalidade Caiçara, encontramos aqui um vasto repertório da produção musical já gravada no território caiçara. Tanto no Paraná, quanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, são registros de fandango caiçara, são registros de xiba, são registros de ciranda, há também registros da Romaria do Divino Espírito Santo. Além desses registros que compõem o repertório dos grupos de fandango, os grupos de xiba, os grupos de ciranda, há gravações antigas, algumas entrevistas com mestres e também cópias convertidas daqueles antigos LPs. Lembrando aqui no litoral do Paraná, mesmo nós tivemos lá o LP Folclore do Paraná na década de 1960. Temos aqui nesta pasta cópias também. Retornando, vamos à segunda pasta, Pesquisas. Nesta pasta vamos encontrar uma farta produção já realizada sobre o fandango caiçara. Então nós temos aqui cópias de folhetos de exposições, cópias de livros, inclusive pesquisas recentes, materiais de projetos e muita produção acadêmica sobre a cultura, sobre o fandango caiçara, né? São teses, artigos, dissertações, monografias, capítulos de livros
algumas bem conhecidas, tanto do Paraná, quanto do Rio de Janeiro, quanto de São Paulo. É uma vasta produção. Dentro dessa pasta ainda encontramos subpastas. Por exemplo, a primeira, IFAM, Registro do Fandango Caiçara. São os documentos, o dossiê, desde o primeiro documento, lá em 2008, em Guaraqueçaba, quando recolhemos assinaturas pedindo o reconhecimento do fandango enquanto patrimônio, né? Então, essa pasta vai estar reunindo vasta documentação acerca desse registro, né? O dossiê do fandango, até o diário oficial com o registro do Fandango Caiçara, as notas técnicas. Algumas pastas aqui sobre exposições, algumas instituições que realizaram exposição sobre o Fandango Caiçara. Portanto, aqui vamos ter imagens dessas exposições, dos materiais produzidos nessas exposições, né? No caso aqui, a exposição no ritmo do fandango, né? No Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal, né? E assim, outras exposições que também ocorreram no SESC, em Paranaguá, no Museu Paranaense, em Curitiba. Outra pasta, pesquisa, Canoa Caiçara. Aqui nós vamos encontrar o dossiê e alguns documentos acerca do pedido de registro do saber fazer da canoa caiçara como patrimônio imaterial do Brasil também. Lembrando que esse pedido foi considerado pertinente pelo IFAM. Ainda uma pasta sobre a cacheta, onde nós vamos ter também estudos científicos acerca do manejo da cacheta, planos de manejo de algumas unidades, inclusive alguns documentários, né? Um deles o documentário Um Pé de Quê, apresentado por Regina Casé. E uma pasta sobre a Romaria do Divino Espírito Santo. Também vamos ter aqui estudos sobre a Romaria do Divino Espírito Santo no litoral do Paraná. E aí, cópia de livros, né? Uma Romaria do Divino Espírito Santo e a Festa do Divino Espírito Santo na cidade de Paraty. Lembrando que em Paraty é patrimônio cultural daquela cidade também. E documentários. Voltando à página principal do acervo, vamos à terceira pasta, vídeo documentários, onde nós vamos ter reunidos alguns documentários, alguns vídeos produzidos sobre o Fandango Caiçara, né? Nós temos aqui, por exemplo, o Fandango em Rio dos Patos, um dos mais antigos, ainda na década de 1990, quando a família Pereira toda morava em Rio dos Patos, né? Algumas imagens antigas aqui sobre o mestre Manequinho da Viola em Paranaguá, o filme Rosinha Minha Sereia, o documentário Viola Peregrina, enfim, são alguns documentários que retratam essa riqueza cultural do Fandango Caiçara nesse nosso território. Musicalidade, pesquisa e vídeos.